A história começou com um homem sangrando e lutando para respirar. Ele pensou em quão longe eles tinham chegado. Raios laser choveram sobre eles. Ele se agarrou à esperança de que talvez eles pudessem derrotar o inimigo. Mas em um instante algo o esfaqueou no peito. Ele congelou. Levou um momento para perceber que agora havia um buraco em seu peito. Ele caiu de joelhos. Foi quando o atingiu. Foi um golpe mortal. Ele desabou com o rosto no chão. Ele então pensou sobre como acabaria morrendo, sem ser capaz de fazer nada. Seus olhos turvos encaravam para frente. Ele estava olhando para a criatura humanoide voadora, o maior inimigo da humanidade chamado Liquidator. Um dia, este ser desconhecido apareceu e varreu um continente inteiro. Neste mundo, um grupo especial foi formado para defender a humanidade contra esses monstros. O primeiro membro era um homem, conhecido por sobreviver a um enorme ataque de meteoro sem um único arranhão, usando nada além de um escudo. Atenção! Por causa disso, as pessoas o chamavam de escudo protetor do mundo, Brian Miller. Havia também um grande sábio. Dizia-se que tinha poder igual a uma divisão inteira. Ela é a grande sábia Bella Albright. Além disso, há um arqueiro que derrubou um dragão de alto nível com um único tiro. Seu nome é Jacob Bloomfield, o arqueiro divino. Então, há o espadachim mais forte que já existiu, a Santa da Espada M. White. Então havia eles, um grupo chamado Unidade de Suporte. Cadáveres já estavam espalhados por toda a área. O homem à beira da morte. Nosso MC era o soldado de infantaria, Gray Lee, que pensa que eles são apenas peões sacrificiais. Ele observou aqueles combates de grupo de elite, e pensou em como eles estão em outro nível. Ele sabia que os graduados da Academia da União Mundial eram incríveis, mas ele não esperava que a diferença entre eles fosse tão grande. Essas elites desencadearam ataques que atingiram o Liquidador. Isso fez-se sentir mal porque ele questionou se importava se a unidade de suporte estivesse lá ou não. M continuou a se envolver em uma batalha com o Liquidador. Ela tentou esfaqueá-lo com movimentos muito rápidos. Gray rangeu os dentes testemunhando a grande lacuna. Mesmo que eles tivessem treinado muito, foi doloroso para ele a ponto de fazê-lo chorar. O Liquidador habilmente evade as lâminas, até que uma lâmina o arranhou. Ele ficou impressionado que M foi capaz de feri-lo. Então ele ficou sério. Ele desencadeou um ataque rápido, e que habilmente cortou o corpo da elite ao meio. Eles caíram enquanto seu sangue jorrava de seus corpos. Os olhos de Gray se arregalaram em choque. Liquidador mostrou sua verdadeira habilidade, agora que ele terminou de brincar. Gray não podia acreditar que ele os derrubou com um único golpe. Ele percebeu que ele estava apenas brincando. Até então doía admitir isso. Não havia como eles vencerem. Ele estava lá em sua poça de sangue, mas ele ainda estava consciente. Já fazia tempo desde que seu coração foi perfurado. Então era um quebra-cabeça para ele porque ele ainda estava vivo. Quando seu sangue pingou, alguém falou fracamente. Eu finalmente te encontrei. A gota de sangue se transformou em uma pequena luz, e eventualmente se tornou uma mensagem. Gray foi chamado para se apresentar, pois ele exerce grande poder. Ele acordou surpreso quando olhou para seus arredores. Era um lugar escuro com várias estruturas de pedra. Então ele perguntou onde estava. Fez ele pensar que era a vida após a morte, embora seja bastante estéril além disso. Ele também notou que alguém estava sentado em um trono. Esta pessoa dá a impressão de um deus com suas roupas pretas, chifres e véu que cobrem sua testa e uma marca dourada em seu peito. Tinha um rosto estoico e calmo. A criatura misteriosa falou com ele, dizendo que ele não havia perecido. Informou que suas feridas físicas já haviam sido curadas. Então Gray teve algo em mente. Seu corpo ferido foi mostrado em uma tela. Ele perguntou se ele o curou. Ele respondeu que não foi ele, mas foi o próprio poder de Gray. Isso deixou Gray confuso. A criatura misteriosa não conseguiu explicar isso a ele, porque ele também não conseguiu analisar adequadamente o poder de Gray. Mas ele garante a ele que seu poder é mais forte do que o Liquidador possui, mas apenas se ele puder controlá-lo adequadamente. Gray perguntou a ele se isso significava que eles poderiam vencer a batalha. Ele respondeu que não sabia e não teria grandes esperanças e ainda assim, mas ele também acredita que eles deveriam se livrar do Liquidador, que é por isso. Ele se levantou e perfurou o peito de Gray para que ele pudesse ir. Então uma luz azul brilhante apareceu. Um círculo mágico apareceu no peito de Gray.
A voz declarou que ele lhe emprestaria seu poder. Eventualmente Grey acordou em seu cadáver ensanguentado. Ele pegou sua espada. A ponta da espada estava coberta de energia escura. Disseram a ele que é seu próprio poder. A criatura misteriosa disse a ele que seu poder não é algo visível a olho nu. Grey entendeu o liquidificador e então o notou. Sem hesitação Grey cortou o liquidificador. Ele viu seu rosto. Ele não podia acreditar que ainda havia uma pessoa forte restante. Seu peito estava arranhado. Grey percebeu que seu ataque causou algum dano. Ele atacou novamente. Ele estava confiante em dizer que seu poder era mais forte que ele, mas o liquidificador o aconselhou a não subestimá-lo. A próxima coisa que Grey sabia é que ele estava chocado. Levou um tempo para ele processar o que acabou de acontecer. Seu corpo foi cortado ao meio, apenas a metade inferior permaneceu, e o sangue jorrou dele como uma fonte. O liquidatário o elogiou por forçá-lo a usar tudo o que tinha. Inesperadamente, uma névoa negra cobriu a área e um homem encapuzado apareceu. Ele tinha uma máscara no rosto. Seu corpo era semelhante a uma chama negra. Ele levantou sua espada gigantesca preta. O liquidatário estava confuso. Ele imediatamente criou uma barreira ao seu redor. A chama negra foi extinta no lado esquerdo de seu rosto, e a partir daí Grey já pode ser reconhecido. O liquidatário perguntou se ele é realmente humano. Grey olhou para ele e então o atacou. Sua espada encontrou a barreira. Ele tenta rompê-la. O liquidatário então notou algo. Sua barreira foi destruída e a espada o cortou. Ele perguntou a ele novamente se ele é realmente humano. Grey respondeu que estava se perguntando a mesma coisa. Então ele deu um passo. Grey reconheceu que a força do liquidatário não é uma piada. Não esperava que ele ainda estivesse vivo. Ele começou a respirar pesadamente. O liquidador se aproximou dele e sussurrou que iria esmagá-lo, vez após vez até que ele morresse. Mas Grey atacou primeiro. Liquidador foi cortado e seu sangue amarelo espirrou. Ele o chamou de monstro, mas não estava prestes a ser derrotado. Luz cercou seu corpo, enquanto acumulava mais poder. Ele juntou as mãos até que um círculo mágico apareceu. Ele afirmou que o tempo acabou. Nosso MC segurou sua espada enorme, enquanto esperava o próximo movimento do liquidador. Grey ficou surpreso que de repente ficou noite, mas não importava para ele. Ele foi para trás dele. Ele pensou em cortar seu pescoço, mas sua espada foi bloqueada por sua barreira. O surpreendeu. Liquidador disse a ele que é fútil, porque dentro do plano do verdadeiro crepúsculo, nada é capaz de machucá-lo. Então ele o aconselhou a parar sua resistência inútil, e deu uma olhada nas estrelas. Os olhos de Grey se arregalaram. A estrela se refletiu em seus olhos. Ficou maior e brilhou intensamente em seus olhos. Liquidador afirma que é lindo. Era como o sol e de repente caiu do céu. O impacto foi destrutivo. A estrela cadente fez uma cratera no chão, e nosso MC não pôde ser encontrado. Liquidador esperava que ele não fosse capaz de reviver, se ele for completamente pulverizado em pó. Mas ele ficou surpreso quando um portal começou a se formar, e se tornou um grande círculo mágico. Então alguém falou reconhecendo a grande quantidade de poder reunido. Ele esperava que fosse o suficiente para levá-lo de volta. O liquidador reconheceu que era Cronos. Cronos perguntou àquele que detém grande poder se ele podia ouvi-lo, e como ele usou todo o seu poder. Ele decidiu enviá-lo de volta ao passado. Liquidador amaldiçoou Cronos. Cronos disse a Grey que é tudo o que ele pode fazer por ele. O relógio mágico começou a marcar. Ele contava para trás quando chegava a 1. Ele disse a ele que confiava o destino do mundo a ele. Com isso Grey acordou de um cochilo, enquanto estava deitado na grama. Ele estava confuso sobre onde estava. RMC acordou no meio de um campo. O céu estava claro e a grama estava verde. Ele então olhou para sua direita e reconheceu que era sua cidade natal, Vila Renato. Ele estava intrigado porque não deveria estar lá, porque foi destruída há 15 anos. Então ele se lembrou que foi aconselhado a ser enviado de volta ao passado. Ele não conseguia entender que realmente aconteceu. Ele se apoiou na mão. Mas ele viu a ferida naquela época. Ele estava sendo provocado por Belder e os outros. Desta vez ele disse a si mesmo para não ser espancado por caras como eles. Mas ele sabia que aqueles caras eram fortes e ele simplesmente não conseguia vencê-los. Ele suspirou e afirmou que derrotar Liquidador era apenas um sonho. Ele decidiu pensar em como lidar com eles, quando ele estiver um pouco mais forte, porque ele não queria se machucar. Mas enquanto caminhava na floresta,
Infelizmente, ele esbarrou neles. O líder era o maior valentão de todos, chamado Belder. O idiota estava com 3 jovens. Ele disse a Grey que estava procurando por ele, e ele teve muitos problemas para encontrá-lo. Grey estava cauteloso. Belder jogou uma espada na frente dele e disse para ele pegá-la. Ele parecia confuso, e foi por isso que Belder o desafiou. Para não se fazer de bobo, ele queria ter uma batalha simulada. Grey recusou, dizendo que seu ferimento ainda não havia cicatrizado. Ele agradeceu pelo convite e disse a ele que não poderia participar até que seu ferimento cicatrizasse. Belder respondeu que ele não tinha nada com que se preocupar, já que a lâmina estava cega. Grey argumentou que, não importa o quão cega a lâmina esteja, ainda é um pedaço de ferro. E ainda pode machucar alguém se atingir o lugar errado. Belder gritou para ele calar a porra da boca. Ele disse a ele que ele não tinha o direito de dizer não, e se ele não gostar de espadas. Ele disse a ele que ele pode simplesmente lutar sem uma arma. Belder imediatamente avançou. Grey foi pego de surpresa. Ele não podia acreditar que ele queria vencê-lo, mesmo quando ele estava desarmado. Agora não parecia que essa intenção era realmente uma batalha simulada. Ele se lembrou do que o médico militar lhe disse. Antes de ser mandado de volta, o médico disse que a razão pela qual sua esgrima não estava melhorando foi por causa de uma lesão que ele sofreu quando criança. E refletindo sobre isso, ele podia dizer que é onde sua vida como um perdedor começou. Ele se moveu para o lado para evitar o ataque de Belder. Então isso confundiu. Belder estalou a língua em aborrecimento, enquanto Grey estava se perguntando se os golpes de Belder sempre foram tão lentos. Ele se abaixou para evitar outro ataque. Eles se envolvem em um movimento como uma dança, onde Belder ataca e ele o evita. Ele percebeu que não era porque Belder era lento. Belder ficou irritado por não conseguir acertá-lo. A espada estava a centímetros do rosto de Grey, mas ele se moveu rapidamente para se esquivar e fechou a distância entre eles. Ele percebeu que a resposta correta era que ele havia ficado mais rápido. Os outros 3 jovens ficaram surpresos com seu movimento. Eles afirmaram que parecia que ele era uma pessoa completamente diferente. Ele foi pegar a espada. Ele sabia que poderia não ter o corpo que costumava ter, mas ele tem as memórias das batalhas que lutou. Belder saltou para cortá-lo. Mesmo que o ataque estivesse vindo por trás, ele habilmente desviou balançando a espada, usando sua mão não ferida. Belder foi atingido e soltou um pequeno gemido. Grey não esperava que fosse o suficiente para derrubá-lo. Isso fez questionar se era certo lutar contra um amador como aquele. Mas ele pensou que o cara não era alguém que merecesse pena. Ele raciocinou que eram aqueles pedaços de lixo que o atormentavam, porque ele não conseguia lutar. Mas desta vez não era mais o caso. Ele atacou, resultando em Belder soltando sua espada. Belder amaldiçoou em voz alta ao ver que ele soltou sua espada facilmente. Grey podia dizer que ele era pior que um amador. Ele disse isso a ele. Ele provavelmente não foi treinado em como receber um golpe de espada. Nosso MCMC se colocou na frente de Belder e disse a ele que não havia nada para se preocupar, enquanto ele segurava sua espada. Ele citou que, contanto que a lâmina tenha sido embotada, seria totalmente seguro bater em alguém com ela. Belder foi atingido. Ele não podia acreditar que seu ombro simplesmente sangrou, quando o sangue espirrou em seu rosto. Isso fez gritar alto e cair de joelhos. Grey não esperava que a lâmina não estivesse cega, mas quando ele verificou, estava completamente cega. E se tivesse sido uma espada afiada, Belder poderia realmente ter sido morto. Ele olhou para eles e continuou a atacar. Belder foi atingido no nariz. Ele sangrou muito ao cair de costas. Grey decidiu continuar usando o lado cego. Ele pairou sobre Belder e perguntou por que ele estava gritando tanto. Ele não tinha o direito de fazer isso. Quando ele foi quem lhe disse que uma espada cega é segura, ele sorriu diabolicamente para ele. Belder começou a ficar com medo. Ele gritou para aqueles 3 jovens para pararem de ficar parados e darem uma surra nele. Aqueles 3 estavam com medo porque Grey ficou forte. De repente, um deles sugeriu que eles fossem juntos. Por trás, eles o cercaram. Grey perguntou a ele se queriam outra rodada. Belder ordenou que aqueles 3 o matassem. Grey afirmou que iria ignorar isso.
Mas ele mudou de ideia. A floresta estava realmente perturbada. Aqueles 4 acabaram todos machucados com um grande galo em suas cabeças, e eles mal conseguiam abrir os olhos. Eles se ajoelham mansamente com seu peso, sobre os calcanhares, mãos descansando suavemente em seu colo. Gray lembrou como ele já teve tanto medo daqueles caras antes. Ele perguntou a eles se eram do dojo de esgrima séria. Belder respondeu que era algo assim. Um deles disse que sentia que tinha ficado forte o suficiente. Então eles não têm ido ultimamente. Em sua cabeça, ele questionou o significado de forte o suficiente. Ele percebeu que não deveria esperar muito do próprio dojo. Mas, independentemente disso, ele sabia que teria utilidades. Ele queria ser apresentado ao dojo porque era apenas por indicação. Beldar disse para ele perguntar para outra pessoa, porque se ele contasse ao seu mestre que ele perdeu, ele não conseguia imaginar o que eles diriam. Gray balançou sua espada na frente de Belder e sugeriu que eles deveriam apenas continuar o que estão fazendo. Naturalmente, Belder ficou assustado. Ele fugiu enquanto gritava que o dojo era por ali. Todos ficaram surpresos com a velocidade dele. Aqueles 3 gritaram para ele não deixá-los para trás. Eles logo entraram na cidade. Belder perguntou a ele por que ele queria entrar em um dojo. Ele afirmou que era porque o dojo tem uma vaga de recomendação para a academia. Belder confirmou que ouviu algo assim. RMC respondeu que essa era a razão pela qual ele queria ir. Um dos lacaios expressou que Gray já é forte o suficiente, sem ir para a academia. Gray expressou que seria bom se isso fosse realmente suficiente, mas ele sabia que mesmo a formação mais forte do mundo não era páreo para o liquidador, e mesmo quando ele usou o poder de Cronos, ele não conseguiu nem arranhá-lo. Quando ele ficou sério, ele não tinha ideia de quão forte precisava ser para derrotar aquela coisa, mas ainda assim ele tinha algumas pistas. Belder então apontou na direção do dojo e ele assentiu. No momento em que ele se confrontou com o liquidador, ele sentiu por um segundo que era capaz de controlar aquele poder sombrio, e no que ele se concentrou naquele momento foi na esgrima, ensinada a ele pelo Santo da Espada. Ele pensou que se tivesse passado mais tempo treinando em esgrima, nas mesmas condições que o Santo da Espada, então ele sabia que o resultado da batalha poderia ter sido diferente. Ele está ciente de que foi a razão pela qual Cronos o enviou para lá. Eles eventualmente chegaram ao dojo e a mulher os ouviu. Ela tentou confirmar se os bastardos tentaram atacar um civil, com a esgrima que eles aprenderam com ela, e eles acabaram tendo a bunda chutada. Ela estalou a língua. Esta mulher era a instrutora do dojo de esgrima. Soria Belder tentou argumentar que eles não estavam atacando ele, porque era uma batalha simulada. Ela respondeu batendo nele tão poderosamente, que ele foi arremessado para longe e bateu na parede, com um estrondo alto. Os outros 3 arregalaram os olhos em choque e tremeram de medo. Ela sabia que ele estava apenas inventando desculpas. Ela disse a eles que se ele chama espancar alguém desarmado de batalha simulada, então isso significaria que o que ela fez agora também foi uma batalha simulada. Ela apontou sua espada para os olhos dele, enquanto dizia para ele ir embora e nunca mais voltar. Ela disse a eles que eles não podem mais se considerar alunos do dojo. A partir de então, todos responderam que sim e se afastaram rapidamente. Ela se sentou na frente de Gray e se desculpou. Ela reconheceu que seus ex-alunos causaram muitos problemas a ele. Ele respondeu que não precisava se preocupar com isso. Ela agradeceu a ele pela compreensão. E então ela trouxe à tona o tópico, que ele queria obter uma recomendação para a academia. Ela queria se desculpar pelos problemas que Belder e aqueles caras causaram. Mas, por mais que ela quisesse escrever uma carta de recomendação, ela teve que confirmar suas habilidades primeiro. Ela entregou a ele uma espada de madeira. Gray aceitou. Ela disse a ele que ele poderia ter o primeiro movimento, e o encorajou a ir até ela sempre que estivesse pronto. Ele começou a atacá-la. O dojo começou a avaliar seus movimentos. Ela podia ver que sua esgrima é bastante prática para sua idade. Ela podia sentir que é como se ele já tivesse passado por inúmeras batalhas antes. Ela atacou e ele desviou. Ela entendeu que Belder e os outros não são páreo para ele. Ela podia perceber que seu estilo era principalmente autodidata, mas de vez em quando seu jogo de espadas parece semelhante ao que é ensinado na academia. Isso a deixou curiosa se alguém o havia ensinado. Ela podia dizer que sua esgrima é rude, mas admitiu que ele pode ter o talento. E é por isso que ela podia dizer que ele é um diamante bruto. Estava quase na hora de terminarem.
Ela atacou. Ele estava prestes a atacar também. Suas espadas se chocaram. Eles foram de novo. Ela achou estranho que ele nem estivesse vacilando, e Grey definitivamente podia acompanhá-la. Ela só queria testar um pouco suas habilidades, mas seu melhor estava sendo revelado, e ela questionou o sentimento que estava tendo. Era medo. Grey a fez sentir medo. Ele brandiu sua espada tão poderosamente que a fez dar um passo para trás. Ela presumiu que era apenas um golpe selvagem. Naquele momento, ela viu sua fraqueza. Ela aproveitou a chance para atacar e decidiu terminar a partida ali. Mas ela foi pega de surpresa e ficou perplexa. A espada de Saria foi cortada ao meio. Consequentemente, Grey também ficou chocado. Foi porque ele sentiu a mesma sensação naquela época, o que o levou a pensar que ele ainda tem o poder, mas veio com uma desvantagem. Ele sentiu uma dor imensa em seu corpo que o fez cair de joelhos. Saria o perguntou preocupado o que estava errado. Ele percebeu que seu corpo não conseguiu acompanhar o poder. Suas pernas estavam tremendo, mas ele se levantou e respondeu que estava bem. Percebendo que ele mal conseguia ficar de pé, ele mentalmente anotou para não usar o poder descuidadamente. Ele pensou em contar a Saria sobre isso. Saria, por outro lado, estava intrigada sobre por que ele estava olhando daquele jeito. Ele não deveria contar a ela, porque mesmo que contasse, ela provavelmente não acreditaria nele. Ele apenas decidiu dar uma desculpa de que se deixou levar. No fundo, Saria sabia que era impossível cortar sua espada com uma espada de madeira sem corte e ela está ciente de que ele também sabe disso, vendo como ela o encarava. Isso fez perguntar o que havia de errado. Saria entendeu que ele não planejava falar sobre o que acabou de acontecer. Ela contemplou e então trouxe à tona o tópico sobre o que ele queria. Uma recomendação para a academia. Ele respondeu que ouviu dizer que ela poderia dar-lhe uma. Ela respondeu que ela pode lhe dar uma recomendação para a melhor instituição educacional do reino, instituição que a Academia Real de Esgrima, mas ela não recomendaria que ele fosse para lá, porque ela acha que ele não é adequado para aquele lugar. Isso fez-se sentir mal. Isso confirmou sua insegurança de que ele carecia de força, especialmente quando ele mal conseguia fazer alguma coisa, exceto naquele último momento. Saria disse a ele que havia outro lugar para o qual ele deveria mirar, e essa era a Old Union Academy. Ela afirmou que os olhos de Grey se arregalaram em choque. O que Saria quis dizer é que ele não deveria ser apenas o melhor do reino. Ele pertencia à melhor instituição do mundo. Isso o impressionou. Ele está bem ciente de que era o lugar de onde o Santo da Espada e os outros vieram. Ele perguntou se alguém como ele pode realmente ser aceito lá. Surpreendentemente, ela respondeu que é impossível. Ela sabia que ele mesmo reconheceu isso. Seu corpo estava longe de estar apto o suficiente para empunhar uma espada. Ela está ciente de que, se for à Academia Real, ele pode ser capaz de fingir com suas habilidades, mas não passará na Academia da União Mundial. Ela questionou como ele adquiriria tal habilidade com seu corpo fraco. Ele sabia que ela estava certa porque ele está bem ciente que todos daquela academia são um monstro genuíno, e com seu corpo assim, ele nem consegue competir. Ele parecia triste com isso. Saria viu sua expressão e perguntou por que ele estava desistindo. Ela apontou que ainda faltam 9 meses. Até o exame de admissão, ele raciocinou que são apenas 9 meses. Ela concordou que poderia não ser tempo suficiente, mas ela queria que ele confiasse nela. Ela perguntou se ele estava pronto para sofrer nos próximos 9 meses. Ele respondeu que não queria sofrer. Mas ele decidiu fazer isso. Ele a encarregou de cuidar dele nos próximos 9 meses. Ela gostou da resposta do nosso MC. Com isso, seu comportamento muda, o que pegou Grey desprevenido. Com um sorriso diabólico no rosto, ela disse a ele que seria o começo do seu inferno. Dias se passaram enquanto ele passava por um treinamento rigoroso com ela. Ele treinou implacavelmente. Grey comeu refeições deliciosas e questionáveis. Ele lutou com ela e continuamente aprimorou sua habilidade com a espada. Nosso MC estava determinado a chegar ao exame de admissão a tempo. 8 meses depois, as mudanças foram notáveis. Saria podia ver que ele havia se tornado musculoso, e com isso ela não tinha mais nada para ensiná-lo. Ela o encorajou a sair com confiança. Ele estava confuso porque ainda faltava um mês para o exame. Ela explicou que fazer um exame em um lugar que ele não está acostumado não seria fácil, e é por isso que é melhor que ele chegue lá cedo. Ela deu a ele dinheiro para a viagem e para um mês de comida. Ele hesitou em aceitar também. Ele acha que ir um mês antes era muito cedo. Ele entende como se ela estivesse o expulsando da vila. Ela respondeu que ele estava apenas pensando demais.
Ele trouxe à tona o tópico sobre um ninho de ogro sendo encontrado perto da área. Isso a surpreendeu. Ele acrescentou que quase não há guardas na vila. Ela tentou manter a calma. E disse a ele que não tinha nada a ver com eles. Ela garantiu a ele que a ajuda viria da capital real. Então eles não têm nada com que se preocupar. Ela o exortou a ir para o exame sem quaisquer preocupações. Ele percebeu que ela estava mentindo. Ele sabia que nenhuma ajuda jamais chegaria à vila. E bem antes da vila ser destruída, sua mestra perderia a vida. Em sua vida passada, havia notícias de que ela foi morta, quando ela foi matar o ogro sozinha. Mas ele simplesmente respondeu que entendia o que ela queria. Ele agradeceu e informou que estaria indo. Ela deu um sorriso e desejou-lhe boa sorte no exame. Mais tarde naquela noite, esqueletos foram exibidos em uma árvore, com varas perfurando suas bocas. Saria apareceu na floresta. Do relatório dos batedores. Ela seguiu o caminho na floresta e encontrou um rastro de sangue, e isso a levou direto para um covil misterioso. Mas ela parou quando uma voz a chamou, perguntando para onde ela estava indo. Quando ela olhou para cima, viu Gray sentado no galho de uma árvore. Ele sorriu para ela e a chamou de mestre. Ela ficou surpresa ao vê-lo. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, quando ele deveria estar a caminho da academia. Ele perguntou a ela a mesma coisa. Quando ela disse antes que os ninhos de ogros seriam cuidados pelo exército, da capital real. Ela disse a ele que o exército não podia vir por causa de uma emergência. Então ela decidiu lidar com isso sozinha. Ela garantiu a ele que ela sozinha era o suficiente, porque ela já avaliou a força do ninho, do relatório dos escoteiros. Ela compartilhou que o chefe é um ogro de elite, e o ninho contém cerca de 40 a 50 monstros no total. Ela admite que o número de lacaios será um pouco complicado. Pensando sobre isso, Gray sabia que não era tão forte, mas a verdadeira força do ogro reside em sua inteligência e liderança. Gray estava ciente do risco de ser cercado, e isso significa que é suicídio lutar sozinho. E ele tem certeza de uma coisa. Se ele deixar sua mestra ir sozinha, ela não sairá viva. E a aldeia será destruída pelos ogros. Ele tinha visto esse futuro com seus próprios olhos. Ele expressou que quer ir com ela. Ela recusou e insistiu que apenas ela seria suficiente. Ele tentou convencê-la, dizendo que não queria perder a chance de ganhar alguma experiência de combate real. Então ele perguntou se ela achava que ele iria atrapalhá-la. Isso a fez rir. Porque ela sabia que ele estava bem ciente de que não a atrapalharia, especialmente quando ela não conseguia mais vencê-lo em uma batalha simulada. Ela argumentou que ninguém sabe o que pode acontecer em uma luta real, especialmente se for um ninho de monstros que se formou repentinamente. E para um trabalho perigoso como esse, é melhor esperar até que ele tenha um pouco mais de experiência em lutas reais. Ele entendeu que ela não cederia. Então ele propôs uma ideia em vez disso. Ela ficou intrigada. Ele disse a ela que lutaria com ela, nocauteá-la e lidar com o ogro sozinho. Olhando para sua postura, não parece uma piada. O dojo ficou sem palavras. Ela finalmente desistiu, mas afirmou que tinha uma condição. Que não importa o que aconteça, ele deveria voltar vivo. Ele a garantiu disso e também desejou que ela vivesse, sob o luar. Eles se esconderam atrás de uma pedra enquanto espionavam a colônia de ogros. O terreno não deixa espaço para a fuga. Mostrou a confiança deles em construir um ninho naquele tipo de local. Também significava que Gray e Saria não poderiam escapar também. E como eles estavam lidando com monstros inteligentes, ele decidiu jogar seguro. Ela começou a observar a colônia cuidadosamente, e ela não viu o chefe em lugar nenhum. Então ela presumiu que provavelmente está dentro da tenda. Eles só podiam esperar diminuir seus números, antes que o chefe saia. Ela instruiu Gray a eliminar qualquer inimigo que ele pudesse ver na lateral, enquanto ela cuida do outro lado. Gray concordou e eles atacaram. Um ogro sentiu algo. Antes que pudesse processar o que era, Saria já estava em seu rosto e cortou sua cabeça. O outro ogro testemunhou a cabeça rolar no chão. Imediatamente se comunicou com os outros ogros e em pouco tempo, uma horda veio correndo enquanto isso. Do lado de Gray, ele estava derrubando inimigos um após o outro. Ele se movia rápido, o mesmo com Saria. Era realmente um banho de sangue. Eventualmente os dois se juntaram. Muitos corpos de ogros estavam no chão. Ela o elogiou e até perguntou se era realmente a primeira vez dele. Mas Gray mudou de assunto e disse a ela para ficar atenta. Eles estavam apenas começando.
Internamente Grace sentiu que algo estava errado. Os ogros eram muito fracos, se eles realmente fossem tão fracos. Ele sabia que seu mestre poderia ter lidado com ele sozinho. É por isso que ele pensou que o perigo real estava dentro da tenda. Um par de olhos vermelhos encarava para fora da tenda escura. Eles o fixaram e isso o deixou inquieto. Sem hesitação, ele disse a ela que eles tinham que partir agora. Ele até a exortou a correr imediatamente. Saria perguntou o que estava errado. Ele parecia em pânico enquanto gritava para ela apenas ir. Ela percebeu o medo dele e eles começaram a correr, mas enquanto faziam isso, algo saltou sobre eles. Para o choque deles, um ogro pousou na frente deles, bloqueando o caminho. Saria zombou quando viu o ogro de Elite. Ela disse que era uma honra que o chefe viesse até eles pessoalmente, mas Grey disse a ela que não era o chefe. Então outro ogro soltou um rugido estrondoso. Era tão alto que Saria instintivamente cobriu os ouvidos. Logo depois disso, um enxame de ogros apareceu. Eles estavam em frenesi. Ela ficou atordoada com a visão e perguntou o que estava acontecendo. Atrás da horda estava um ogro enorme. Grey disse que era algo muito mais forte do que um Elite. Ele chamou de General Ogro. Era o verdadeiro chefe do ninho. Com o ogro de Elite guardando a saída, e uma multidão de ogros bloqueando a frente. Eles estavam presos. O general ogro não se moveu, mas sua presença sozinha era aterrorizante. Assim que ouviu que era um ogro, a general Saria soube instantaneamente que eles não poderiam vencer sozinhos. Ela olhou para o ogro de Elite. Então sugeriu que eles derrubassem o da frente deles, e tentassem escapar. Ela lançou um ataque, mas ele desviou seu golpe. Ela se concentrou e golpeou novamente. Ela conseguiu deixar um arranhão em seu ombro, mas para seu choque, a ferida começou a cicatrizar. Grey disse a ela que era inútil. O rugido da general aumentou a força e a cura do ogro. É por isso que eles se sentiam tão fortes. E agora ela estava lutando para derrubar até mesmo um deles. Grey continuou lutando. Ele confiava nela para proteger suas costas. Ele disse que ela não precisava vencer. Ele só precisava que ela ganhasse tempo para ele. Ela ficou preocupada e perguntou o que ele estava planejando. Ele disse que só havia uma opção restante: derrubar aquele general ogro bastardo. E ele estava falando sério. Um ogro com um machado derrubou a espada de Grey. Nosso MC ficava irritado toda vez que tentavam flanqueá-lo. O ogro tentou fazê-lo derrubar sua espada. Então levantou seu machado para atacar. Agora Grey estava focado em eliminar todos os inimigos na frente dele, mas o ogro facilmente quebrou sua espada. Ele percebeu que não podia lidar com o poder de um ogro aprimorado. O ogro o atacou novamente e ele pulou bem a tempo. Ele estava feliz por ter uma reserva, mas ele sabia que também não duraria muito. Saria percebeu sua situação e jogou sua espada extra para ele. Ele agradeceu a ela. Agora ele tinha 2 espadas. Mas ele sabia que ainda não era o suficiente para eliminá-los todos. Então ele se concentrou apenas no general ogro e na horda entre eles. Ele puxou a segunda espada. Com um movimento rápido, ele cortou os ogros em seu caminho. Um deles arranhou sua bochecha enquanto atacava. Ele bloqueou o golpe enquanto o ogro tentava empurrá-lo para trás com seu machado. Ele estalou a língua e então pressionou mais forte com suas espadas. Mais ogros estavam vindo atrás dele. A arma do general ogro começou a brilhar. Então veio seu rugido ensurdecedor. Grey estremeceu. Ele viu os ogros ficarem ainda mais fortes. Eles avançaram contra ele novamente. Ele percebeu que o general ogro havia descoberto seu plano. Ele rugiu novamente. Grey agora entendia que era inegavelmente inteligente. Sua espada chocou-se com o machado do ogro. Ele foi empurrado para trás, mas se forçou a apenas se mover. Ele correu para frente, derrubando o máximo que pôde. Ele sabia que não tinha tempo para lidar com todos eles. Inesperadamente, um ogro o atacou. Ele o segurou firmemente enquanto o outro levantava seu machado. Grey cortou o ogro agarrado no pescoço. Ele percebeu que eles estavam tentando desgastar suas espadas jogando-se sobre ele. Enquanto lidava com isso, uma sombra pairou sobre ele. Foi porque um ogro saltou e estava pronto para socá-lo. Ele bloqueou seu punho usando sua espada, mas era tão poderoso que o arremessou para longe. Grey tossiu sangue. Seu corpo tremia. Ele estava respirando pesadamente e sua espada estava quebrada. Ele agora estava com sua última espada. Ele não podia acreditar que tinha que enfrentar hordas de ogros, e o general com apenas uma espada. E por causa de sua experiência anterior, ele regrediu. Ele podia dizer que não havia como ele vencer. Ele então pensou: já que era esse o caso,
Ele disse à sua mestra para correr enquanto os ogros estavam focados nele. Ela estava divertida, mas ela não podia fazer isso. Saria respondeu enquanto defendia ataques. Ele a questionou se ela planejava morrer por nada. Ele garantiu a ela que ele correria atrás dela, mas ela disse a ele que não era. Que ela tinha uma expressão sombria no rosto, até que ela teve esse olhar resignado. Quando ela admitiu que não podia mais correr, sua perna foi cortada e estava sangrando muito. Gray ficou pálido quando viu. Agora ele ficou sem opções. Em sua mente, ele havia voltado no tempo com um objetivo: derrotar os liquidadores. Ele brandiu sua espada enquanto pensava que sua vida poderia terminar ali mesmo. Sua última espada se estilhaçou, mas ele se recusou a desistir. Ele tentou lembrar como aquele poder era sentido naquela época. Ele pensou em acessá-lo novamente com um objetivo final: derrotar seus inimigos. Enquanto ogros se preparavam para atacá-lo, ele se forçou a lembrar. Ele tentou recordar o sentimento que tinha naquela época. Gray fechou os olhos com força. E quando o último pedaço de sua espada voou bem na frente dele, ele abriu os olhos e eles brilharam em vermelho. Ele finalmente sentiu isso. Ele brandiu sua espada de sombra negra, desferindo um golpe fatal em vários ogros. Névoa cobriu parte de seu rosto e sua lâmina. Saria estava confusa. Gray tinha um olhar sombrio, mas quando ele olhou para ela, ele sorriu e disse a ela que estava tudo bem. Com um golpe, ele decepou várias cabeças. A espada do general ogro começou a brilhar novamente, mas em uma fração de segundo foi cortada. Saria notou, mas enquanto estava distraída, um ogro tentou se aproximar sorrateiramente dela. Ela percebeu que os ataques pareciam fracos. Ela comentou que eles costumavam dar trabalho a ela, mas agora ela podia cortá-los facilmente. Ela disse que sem o impulso do general, eles não eram nada. Já era tarde da noite, quando eles finalmente derrotaram os ogros. Gray se desculpou por quebrar a espada dela. Ela não se importou, especialmente porque ele salvou sua vida. Ele a devolveu para ela. Ela estava prestes a perguntar sobre o estranho poder que ele usou, quando Gray desabou de repente. Ele caiu de bruços no chão. Saria entrou em pânico e gritou o nome dele. A consciência de Gray flutuou para um reino escuro. Ele se perguntou onde estava. Tudo estava completamente preto, exceto por uma única porta na frente dele. Ele olhou ao redor confuso. Chamas negras então queimaram as correntes na porta. Ele reconheceu, era o mesmo poder que ele havia acessado. Ele se perguntou se abrir aquela porta lhe daria esse poder novamente. O pensamento o deixou inquieto. Ainda assim, ele caminhou em direção a ela. Mas de repente ele sentiu uma presença aterrorizante atrás dele. Isso fez congelar e dar um passo para trás. Sua respiração ficou rápida e trêmula. No fundo, ele apenas sabia que se abrisse aquela porta em seu estado atual, ele definitivamente morreria. Então, do nada, uma voz disse que ele fez a escolha certa. E assim, ele acordou de repente. Ele estava ofegante, encharcado de suor. Saria ficou surpresa. Ele finalmente acordou. Ele perguntou onde estava. Saria disse que ele estava na enfermaria da vila. E acrescentou que ele estava inconsciente há 5 dias. Ela então admitiu que estava com medo de que ele nunca mais acordasse. Quando ele percebeu que estava desacordado por 5 dias, ele sabia que tinha forçado seu corpo demais. Saria disse que se forçar não descrevia totalmente o que ele fez, mas deixando isso de lado, ela checou se ele conseguia se mover. Gray tentou se mover, mas ele rapidamente percebeu que não conseguia reunir nenhuma força. Em seu braço direito, ele conseguia movê-lo com esforço, mas o preocupava. E se ele não pudesse mais segurar uma espada? Pior, havia uma estranha contusão nele. Parecia que alguém tinha espirrado tinta preta em seu braço. Saria esperava que ele não conseguisse movê-lo bem. Gray se perguntou se ela conseguia sequer ver a marca negra. Ele então disse a ela que não conseguia colocar nenhuma força em seu braço dominante. Exatamente como ela pensava, não iria curar adequadamente tão cedo. Todos os ossos em seu braço direito estavam estilhaçados. Ele ficou chocado. Nem sequer doía. Ela explicou que eles usaram uma poção mágica para tratar. Isso o surpreendeu. Poções mágicas eram caras. Ela disse para ele não se preocupar. O chefe da vila foi quem deu a eles. Gray não conseguia entender. Por que o chefe daria algo tão valioso para alguém como ele? Ela perguntou sobre o que ele estava falando. Então o lembrou que ele era o herói da vila. Gray estava confuso de repente. Alguém irrompeu na sala. Era o chefe da vila. Gray imediatamente o agradeceu pela poção, mas o chefe disse que eles é que deveriam estar agradecendo a ele, com forte emoção.
O chefe disse que Gray havia lutado contra um general ogro, um monstro que nem mesmo tropas reunidas de cidades vizinhas conseguiam arranhar, e aquele tipo de monstro tinha vindo para a vila deles. Ele apertou a mão de Gray com força e disse que se Gray não o tivesse matado, a vila teria sido aniquilada. O chefe explicou que sem ele Saria, não haveria poção, nem enfermaria, nem sobreviventes, nenhum deles estaria ali conversando. Gray respondeu que ele estava exagerando, mas o chefe da vila insistiu que sabia em seu coração que não estava. Gray pensou sobre isso em algum momento. Ele concordou com o chefe da vila porque antes de regredir, a vila deveria ter sido destruída pelo ataque do ogro. O chefe da aldeia lhe disse que, se ele ainda não entendesse a importância de suas ações, ele explicaria tudo em detalhes com prazer. Ele também ouviu que Gray estava planejando fazer o exame de admissão na academia, e perguntou se isso era verdade. A única resposta de Gray foi ó. Pensamentos corriam em sua mente. Ele matou o ogro uma semana antes do exame, e estava inconsciente há 5 dias, deixando com apenas 2 dias restantes. Ele ficou pálido quando se lembrou da jornada para a academia. Era uma caminhada de 3 dias a cavalo. Levaria um dia, mas ele não tinha dinheiro para isso. Ele imediatamente perguntou ao chefe se poderia pegar um cavalo emprestado. O chefe já esperava por isso. Então ele já havia preparado o melhor cavalo da aldeia para ele. Com aquele cavalo ele chegaria lá em pouco tempo. Saria brincou que se ele não tivesse acordado naquele dia, eles o teriam carregado até lá enquanto ele ainda estava dormindo. Ela então abriu a porta. A luz do sol o fez apertar os olhos. Ele viu o cavalo esperando e uma enorme multidão ao redor segurando faixas, agradecendo a ele e desejando-lhe sorte no exame. Todos exibiam sorrisos brilhantes enquanto mostravam seus agradecimentos. Muitas pessoas vieram agradecê-lo pessoalmente. Um homem deu um passo à frente e lhe entregou uma bolsa. Ele perguntou o que era. O homem disse que era algo que toda a aldeia contribuiu. Eles ouviram dizer que se candidatar à Academia da União Mundial era caro. Gray ficou profundamente comovido com o gesto. Ele sorriu e agradeceu. Então disse que seria difícil retornar se ele falhasse no exame. Saria disse para ele não se preocupar. Afinal, ele é o único se candidatando à Academia da União Mundial, que derrotou um general ogro. Mas Gray ainda estava preocupado com seu braço direito. Ela o lembrou que seu braço esquerdo ainda funcionava bem. Ele assentiu. Saria disse que isso era mais do que suficiente, e ele também não precisava usar esse poder. Ele argumentou que o exame poderia não ser tão fácil. Passá-lo com apenas um braço não parecia simples. Saria o tranquilizou, dizendo que ele definitivamente se destacaria, e os examinadores reconheceriam sua força. Ela estava confiante com total crença. Ela disse a ele que ele passaria. Ele agradeceu e disse que, com ela dizendo assim, ele não tinha escolha a não ser passar. Em sua vida passada, a vila havia sido destruída, mas agora ainda estava de pé. Gray percebeu que o mundo não era mais o mesmo, e isso significava que o futuro poderia mudar, tudo isso graças ao seu poder. E agora ele estava pronto para ir eventualmente. Ele chegou a tempo, até agradeceu ao cavalo por levá-lo até lá. Ele olhou para frente e viu uma cidade cercada por um lago. Ele finalmente chegou à Academia da União Mundial, na arena. O anfitrião anunciou que eles começariam a distribuir os bilhetes de exame, até que o processo fosse concluído. Todos os candidatos deveriam permanecer dentro da arena central. Havia muita gente. Mas apenas 20 passariam. Alguém mencionou que o número de candidatos aprovados muda a cada ano. Às vezes 50 conseguem, outras vezes apenas um. O apresentador então chamou a professora Ariel para a frente. Ela entrou e começou a distribuir os bilhetes de exame. Imediatamente ela instruiu os examinandos a pegar o papel, que apareceria diante deles. Então ela estalou os dedos. Uma luz dourada encheu a arena. Um papel apareceu na frente de cada examinando. Gray era o examinando no 513, sob o curso de esgrima. Ele notou que todos os outros também tinham os seus. Ela explicou que eles só viriam seu número e curso, e garantiu-lhes que era assim que era feito todos os anos. Ela deu um pequeno sorriso então. Disse-lhes que a Academia da União Mundial não julga com base na idade, gênero, nacionalidade ou status, que até incluíam seus nomes. Nada disso importava para a Academia. Ela adicionou apenas aqueles que passaram no exame.
e ganharam o direito de atravessar a ponte. Só seria perguntado o nome daqueles. E mesmo assim eles poderiam dar um falso se quisessem. Gray estava confuso, embora tenha deixado sua espada na estalagem. Seu papel ainda dizia que ele estava no curso de esgrima. Isso o deixou curioso sobre que tipo de sistema eles estavam usando. Então a professora Ariel explicou. Eles atribuíram os cursos com base na aparência. Ela disse que se errasse o curso de alguém, eles deveriam levantar a mão. Os examinandos ficaram chocados. Eles não podiam acreditar que ela os classificou apenas olhando, especialmente com tantas pessoas lá. Alguns deles adivinharam que ela já os tinha procurado. Outros pensaram que talvez ela usasse algum tipo de magia de leitura da mente. Mas depois de um tempo ninguém levantou a mão. Então ela concluiu que ninguém havia sido atribuído incorretamente. Em seguida, ela anunciou os horários dos exames deles. Ela disse a todos para verificarem seus bilhetes. O papel de Gray dizia que ele estava agendado para o primeiro dia às 11 horas. Ele não gostou. Ele esperava ter um pouco mais de tempo para deixar seu braço se recuperar. A professora Ariel lembrou a eles que era um exame prático de uma única vez. Se eles se atrasassem, seriam desqualificados, sem exceções, sem remarcações. Gray segurou seu braço pensando que ainda não conseguia usar muita força. Ele silenciosamente rezou para que melhorasse um pouco até amanhã. O dia seguinte chegou, ele estava em apuros, porque não sarou nada. Ele não teve escolha a não ser fazer o exame com o braço ainda daquele jeito. Ele foi chamado para a entrada da arena. Ele respirou fundo. E lembrou a si mesmo para não ser pessimista sobre isso. Ele avaliou que seu braço esquerdo ainda estava funcional, e ele consegue mover o direito até certo ponto. Ele usou o tempo que tinha sobrando para observar os movimentos do examinador, e para encontrar uma abertura. O examinador disse ao examinado para fazer o primeiro movimento. O examinado atacou o examinador. Seus golpes eram pesados, mas o examinador apenas se esquivou para evitá-los. O examinador gritou que ele ainda não tinha terminado. Ele segura sua espada com as duas mãos e a balança. O examinador bloqueou com apenas uma mão. Vendo isso acontecer, o espírito do examinado foi esmagado. O professor então o atacou e o arremessou para longe com apenas um golpe. O cara caiu de costas e o examinador concluiu seu exame. Ele foi instruído a pegar sua arma e sair do local. Vendo isso, um pequeno sorriso se formou no rosto de Gray. Ele já sabia, ele estava totalmente acabado. Não havia como ele vencer. Não muito depois, o examinador chamou seu número. Enquanto ele caminhava em direção a ele, ele não podia acreditar que tinha que lutar contra alguém que havia derrubado um homem. 2 vezes seu tamanho usando apenas um braço. Gray foi instruído a fazer o primeiro movimento. Ele sentiu que não tinha chance. Mas ele decidiu fazer o que pudesse. Ele avançou, lembrou-se do que Saria lhe havia dito, que uma espada não é brandida apenas com os braços, mas ele precisava canalizar seu poder gerado por todo o seu corpo, através de seus braços, mesmo que seu braço direito estivesse impotente. Ele pensou em conduzir a força através de seus outros músculos. Ele brandiu sua espada e o examinador se abaixou para evitá-la. Gray estava se sentindo nervoso, já que não pode lutar como costuma fazer. Ele pensou que se brandir uma espada sem força no braço fosse tão fácil, ninguém se preocuparia em treinar seu corpo em primeiro lugar. O examinador contra-atacou. Foi quando Gray ficou confuso. Porque a espada do instrutor estava meio lenta, ele foi capaz de bloqueá-la. Ele podia dizer que o examinador tinha um poder insano, mas sua velocidade técnica nem se comparam às de seu mestre. Ele acredita que se confiar na esgrima que aprendeu com ela, ele pode ser capaz de compensar a diferença na força do braço. Os olhos de Gray ficaram afiados e ele pensou se fosse esse o caso. Ele se moveu de acordo e ficou certo de que o examinador era lento, e não era tão forte quanto pensava. Ele se lembrou das palavras de seu mestre de que ele definitivamente passaria. Suas espadas se chocaram e ele foi capaz de dominar o examinador. Foi quando ele começou a ter fé de que poderia fazer isso. A luta de espadas continuou. Embora Gray tivesse visto a esgrima do examinador, ele o atacou e o professor se esquivou, o que levou Gray a pensar que a diferença de poder é muito grande, que ele não pode quebrar sua forma. Isso fez perceber que não era fácil vencer com apenas uma mão. Afinal, dito isso, enquanto eles continuavam a lutar, os movimentos do examinador estavam ficando mais brutos, enquanto Gray tinha um movimento arriscado em mente. Ele encontrou o momento certo e o atraiu para vir até ele. O examinador atacou e era isso que ele queria, para ele fazer um balanço totalmente aberto. Ele mudou seu peso para o pé direito, sabendo que deixaria uma abertura.
Ele também sabia que a maioria dos oponentes iria para um grande balanço óbvio. Gray inesperadamente já estava atrás do examinador. O examinador foi pego de surpresa. Nosso MC sabia que não importa quão grande seja a diferença de poder, se ele pudesse ficar atrás, ele seria capaz de derrotá-lo. Mas eles foram repentinamente ordenados a parar. A ponta de sua espada estava a apenas 1 polegada das costas do examinador. Gray se perguntou se a partida realmente havia terminado. Ele pensou que era um pouco cedo para parar ali. O outro examinador anunciou que o limite de tempo para ele foi atingido. Seus olhos se arregalaram quando o resultado foi anunciado. Foi um empate. Gray tinha certeza de que não conseguiria. Seu aperto na espada afrouxou como se seu corpo simplesmente tivesse desistido. Ele deixou a arena se sentindo abatido porque ele tinha dado tudo de si para passar. Ele também sabia que se não puder vencer o examinador, as coisas serão difíceis para ele. Ele espera que seu braço cure no próximo ano. Então ele fará o exame novamente. Antes de partir, ele olhou para ela uma última vez e expressou um agradecimento. Uma semana depois, na sala 53 da reunião da Academia da União Mundial, o chefe da academia perguntou aos professores seus pensamentos sobre os candidatos. Agora que eles terminaram todos os seus exames, um deles expressou que está exausto. Um professor mais velho afirmou que o método de todos observarem juntos é bastante ineficiente e sugeriu dividir a carga de trabalho no próximo ano. Outro professor defendeu que eles não podem se dar ao luxo de ignorar um talento, simplesmente para facilitar as coisas para si mesmos. O chefe suspirou e salientou que pediu para ouvir seus pensamentos sobre os examinados, e não sobre o sistema. Ele começou com os examinados do curso de esgrima. Ele perguntou quem passou. Eles assistiram às telas, e um dos professores afirmou que, como sempre, aqueles que venceram os examinadores passaram, e o resto será baseado na qualidade que mostraram, e como eles resistiram durante o limite de tempo de 15 minutos. Ele perguntou aos outros instrutores do curso de esgrima o que eles pensavam. Um professor respondeu que, além daqueles que venceram o examinador, os candidatos no 5.217.753 se destacaram. A outra pessoa sugeriu que eles mantivessem assim, já que, mesmo que outros se juntassem, eles não seriam capazes de acompanhar a aula. O professor concordou e perguntou se alguém pensava diferente. A reunião continuou eventualmente. O chefe concluiu que eles haviam confirmado os candidatos aprovados para o curso de esgrima. Mas então alguém perguntou sobre o candidato no 513. O chefe olhou para o orador. Era a professora Ariel. Ela perguntou a eles o que eles achavam sobre o candidato 513. Todos assistiram à tela. Um professor chamou o 513 de um garotinho. Quando eles assistiram, parecia que ele ia ganhar, mas se ele confiasse em armar armadilhas apenas para vencer o examinador, as coisas seriam difíceis para ele. Eles observaram que a técnica era boa, mas sua força era insuficiente. E parecia que ele estava em desvantagem desde o início. O professor de cabelo castanho com bigode expressou que ele não é bom. Todos concordaram que a professora Ariel estava sem palavras. Ela não podia acreditar que tantos assistiram, e ainda assim nenhum deles percebeu. Ela pensa que se todos são cegos, então ter todos para observar juntos é um desperdício. No dia seguinte, Gray estava segurando seu bilhete de exame. Os resultados do curso de esgrima finalmente serão anunciados. Apenas 6 pessoas passaram. Todos esperaram nervosamente. O primeiro a ser chamado foi o candidato número 5. Quando seu número foi chamado, seu bilhete de exame queimou. Então veio o candidato 217. Em seguida, foram os números 432 e 615. Então 753 e 925. Era isso. Gray parecia arrasado quando seu número não foi chamado. Os candidatos aprovados foram instruídos a atravessar a ponte e concluir a inscrição até o final do dia. Gray estava abatido enquanto outros ao seu redor aplaudiam os aprovados. Ele tinha um olhar de coração partido após falhar. Então veio outro anúncio. A admissão especial do Olho Divino, apenas alguns segundos depois. O número de Gray foi chamado e seu bilhete de exame queimou em chamas azuis. Todos ao seu redor ficaram chocados. Gray ficou congelado, completamente confuso. Pessoas da multidão começaram a zombar. Era a primeira vez que Gray ouvia falar dessa admissão especial. Alguns disseram que a academia deve ter trapaceado. Eles afirmaram que a academia da União Mundial havia chegado a um novo patamar. Gray os ouviu e ele estava confuso, pois não tinha conexões.
Ele se perguntou se seu mestre fez alguma coisa, mas ele não tinha ouvido nada. Um velho repreendeu a multidão por falar assim, sobre a admissão do olho divino. Ele disse: era uma categoria prestigiosa que produziu heróis por séculos. A multidão não acreditou, eles disseram que só era respeitada há muito tempo. Eles apontaram escolhas recentes do olho divino: Amy White, Della Albright, Leck Miller e Jacob Bloomfield. E os chamaram de fracassos. Até os candidatos atuais tinham ouvido as histórias, mas Gray sabia melhor. Aqueles três fizeram parte da força principal que lutou contra o liquidador. Agora o nome dele estava ao lado dos deles. Um anúncio foi feito na academia. Que a cerimônia de entrada começaria em 30 minutos. Assim que os alunos terminassem de se trocar, eles foram solicitados a se reunir na praça em frente ao escritório principal. O uniforme deles tinha um caminho preto com o símbolo da academia gravado nele. Nosso MC estava elegante. Alguns alunos chegaram cedo na praça, mas eles não tinham certeza se era o lugar certo, já que nada estava montado ainda. Um homem veio correndo em direção a eles e pediu desculpas pelo atraso, dizendo que houve uma confusão. Ele pediu aos alunos para darem um passo para trás, para que ele pudesse colocar as escadas naquele local. Os alunos se moveram e perguntaram se onde estavam era bom. O homem disse que estava perfeito. Então ele se ajoelhou, os alunos estavam confusos. Ele tocou o chão e um grande círculo mágico apareceu. O chão começou a se mover. Os alunos ficaram boquiabertos. Eles ficaram chocados ao ver uma estrutura completa surgir bem na frente deles. O homem pediu desculpas novamente pelo atraso, e disse a eles que podiam se sentar onde quisessem. Os alunos estavam claramente maravilhados. Eles perceberam que era magia de teletransporte, mas não conseguiam acreditar que algo tão grande pudesse ser teletransportado. Gray sentou-se pensando. A escola provavelmente queria que a cerimônia fosse realizada em um lugar onde o prédio pudesse ser visto para ele. Parecia um uso extravagante de magia de teletransporte. Ele definitivamente parecia animado. Depois de perceber o quão poderosa era a Academia da União Mundial, os alunos notaram que havia muitos assentos. Apenas 30 alunos foram aceitos. Então parecia desnecessário ter tantos. A garota com quem ela estava falando ficou surpresa. Ela não sabia por que se desculpou, explicando que, além do treinamento com espadas, ela não tinha estudado muito mais. A garota se ofereceu para explicar. Ela disse que, como o nome sugere, a academia reúne os melhores alunos de todo o mundo. Então ela apontou para algo no céu. A outra garota ficou chocada ao ver aeronaves e dragões voando acima. Ela perguntou o que eram aquilo. Gray ficou surpreso ao ver o dirigível mágico Strato Queen. Ele já havia embarcado nele uma vez, quando ele se juntou ao esquadrão de subjugação de liquidadores. Dizia-se que era um dos maiores dirigíveis do mundo. Ele não podia acreditar que eles usaram isso apenas para uma cerimônia de entrada. A Academia da União Mundial definitivamente excedeu todas as expectativas de Gray. O dirigível pousou e os alunos desembarcaram. Agora que todos estavam presentes, a cerimônia de entrada podia começar. Eventualmente, o discurso do diretor terminou. Gray parecia entediado em sua mente. A cerimônia de entrada não é diferente de uma normal. A próxima parte do programa são as saudações dos melhores alunos de cada curso. Leonhard, o melhor aluno do curso de esgrima, foi chamado à frente. Enquanto ele se levantava de seu assento e ia para o palco, os alunos fofocavam sobre ele. Eles ouviram que ele derrotou o examinador em um instante, durante o exame de admissão. Alguns até disseram que ele é tão bom quanto qualquer um dos professores, quando se trata de esgrima. Este aluno é Leonhard Appius. Gray observou antes que ele alcançasse o microfone. Ele confirma com o chefe se ele tem permissão para falar livremente. Eles responderam que sim e ele agradeceu. Então ele afirmou que tinha uma reclamação, que ele gostaria de fazer à academia. Antes de continuar com isso, ele cumprimentou seus colegas e todos aqueles que foram admitidos na academia, de uma forma adequada. Ele afirmou que é uma honra ser admitido na academia, com o resto deles. Ele disse a eles que deveriam se formar como indivíduos, capazes de fazer contribuições significativas para o mundo. Então ele os encorajou a trabalhar juntos. Ele adicionou que ele estava ansioso pelos dias em que eles poderiam almejar o alto, juntos como alunos da prestigiosa Academia Mundial da União, mas ele expressou que há entre eles aqueles que não merecem estar lá.
Ele perguntou à professora Ariel se ele estava correto. Isso a pegou de surpresa. Ela afirmou que todos os alunos ali passaram nos exames rigorosos, e embora eles possam não ser tão fortes quanto ele, ela não acha que seja uma boa ideia excluí-los. Então ela perguntou a ele por que ele estava perguntando isso a ela. Leonhard olhou para ela. Enquanto dizia que não estava falando sobre aqueles que foram admitidos, ao passar nos exames corretamente, ele afirmou que o que ele queria dizer eram os alunos, que entraram sorrateiramente no olho divino. Admissão especial. Então ele desafiou o aluno que foi especialmente admitido a se mostrar, e ordenou que ele devolvesse seu uniforme e deixasse a academia. A tensão encheu o ar. Gray não conseguia entender por que ele estava tão hostil. Então ele se lembrou que Leonhard estava sentado bem ao lado dele. Ele ficou aliviado por não conhecer seu rosto. Ele estava pensando que não seria pego nisso, se ele não desse um passo à frente. A professora Ariel reconheceu que os alunos daquele ano são bastante animados. Leonhard sentiu que ninguém o estava levando a sério. Ele a chamou e disse para ela parar de deixar alunos entrarem pela porta dos fundos. Ela não disse muito no começo. Então, num piscar de olhos, ela se inclinou e sussurrou no ouvido dele, perguntando se ele realmente pensava que era mais forte que aquele garoto. O movimento dela foi tão inesperado que chocou toda a arena. Leonhard foi pego de surpresa. Ele rangeu os dentes e disse que sim. Então perguntou se ela estava tentando provar que ele estava errado. A professora Ariel gostou da confiança dele, e sugeriu uma aposta que chamou sua atenção. Ela apostou tanto seu emprego quanto a admissão do garoto. Gray estava confuso com tudo o que estava acontecendo. Leonhard se virou para a professora Ariel e perguntou se ela estava tentando fazê-lo lutar contra o garoto da admissão especial. A professora Ariel respondeu calmamente que nunca faria algo tão chato. Ela acrescentou que se Gray desse tudo de si, Leonhard estaria morto. Como uma professora responsável, ela disse, ela nunca colocaria suas vidas em perigo. As veias de Leonhard saltaram de raiva. Ele se sentiu insultado, mas ela simplesmente disse que estava apenas declarando fatos. Ela sugeriu uma opção mais segura, uma aposta envolvendo monstros. Ela disse que Leonhard era melhor em lutar contra monstros do que contra pessoas de qualquer maneira. Ele olhou para ela, mas admitiu que ela o conhecia bem. Ele perguntou qual era a aposta de verdade. Ela explicou simplesmente, cada um deles lutaria contra um monstro que ela escolhesse. Os monstros ficariam mais fortes a cada rodada. Quem falhar em derrotar seu monstro primeiro perde a aposta. Se Gray perdesse, a professora Ariel se aposentaria, e os alunos de admissão especial seriam expulsos. Mas se Leonhard perdesse, ele teria que fazer o que ela mandasse. Então ela perguntou se ele topava. Leonhard queria saber que tipo de monstros eles enfrentariam. Ele estava confiante em suas habilidades, mas ele não queria se envolver em nada estranho. Depois de pensar por um momento, ela revelou o primeiro alvo. Um general ogro. Então ela perguntou provocadoramente se era fácil demais para ele. A classe inteira ficou chocada. Mas Gray não reagiu. Em vez disso, ele estava curioso para saber por que ela escolheu aquele monstro. Leonhard, por outro lado, estava furioso. Ele gritou que um general ogro não era algo que uma pessoa pudesse derrotar sozinha. A professora Ariel esclareceu que eles não tinham que fazer isso imediatamente. Eles teriam um ano inteiro. Leonhard retrucou. Se alguém pudesse derrotar sozinho um monstro de nível desastre em apenas um ano, as pessoas não estariam sofrendo em primeiro lugar. Ele gritou para ela escolher algo mais realista, tentando recuperar o fôlego. Ele fez uma pausa e então percebeu seu verdadeiro plano. Ele acreditava que ela estava propositalmente escolhendo algo impossível, só para que não houvesse um vencedor claro. Mas com confiança ele declarou que não ia participar. Ariel sorriu e adicionou uma última condição: se a partida terminasse em empate, então Leonhard seria considerado vencedor. Basicamente, se Gray não conseguisse derrotar o general ogro, ela seria demitida e todos os alunos especiais seriam expulsos. Ela perguntou o que ele achava disso. Ele olhou para ela como se ela estivesse louca. Ele não conseguia se livrar da sensação de que a aposta já estava armada contra ele. Ela interpretou o silêncio dele como concordância. Só para ficar claro, ele disse: é melhor que não seja um general ogro enfraquecido ou algo assim. Ela respondeu calmamente, claro. Então, com um movimento de sua mão, uma pena de pena apareceu do nada. Ela disse a ele que os termos já estavam escritos em um contrato mágico, e ele poderia assiná-lo se não tivesse objeções.
Ele leu o contrato e optou por prosseguir com ele. Ainda assim, ele teve que perguntar. Ela realmente acreditava que o garoto poderia vencer. A resposta dela foi vaga. Ela disse, quem sabe? Então ela retornou silenciosamente ao seu assento. Os outros professores sussurravam entre si, se perguntando o que havia de errado com ela. Alguns pensaram que ela estava apenas usando a cama como desculpa para se aposentar. Não era muito descabido. Ela já passou do seu auge, afinal Gray não tinha escolha agora. A aposta foi oficial, mas algo o incomodava. Por que ela incluiu aquele que ele derrotou antes da inscrição? Quando ela disse que o prazo era de 1 ano inteiro, ela então observou nosso MC em silêncio. Gray percebeu que a aposta já estava selada no momento em que começou, enquanto ele olhava para ela. Ela colocou um dedo nos lábios dizendo-lhe para ficar quieto. Foi quando Gray soube que ela jogava sujo. Eventualmente, a cerimônia de abertura terminou e todos foram para suas aulas designadas. A primeira matéria foi magia básica. Foi surpreendente para alguns que a palestra começou imediatamente no primeiro dia, mas como estudantes da academia, eles tinham que entender que cada dia importava. O professor começou a lição ensinando como usar magia. Era o tópico mais básico. Ele explicou que o corpo contém uma energia oculta chamada éter, guiando-o pelos circuitos mágicos do corpo. Ele continuou escrevendo e explicando no quadro. Gray estava naquela aula no início. Ele estava preocupado em não conseguir acompanhar, mas acabou que ele já sabia essa lição do treinamento. Até agora tudo bem. Mas havia um grande problema. De todas as aulas possíveis, ele acabou na mesma que Leonhard. Ele silenciosamente orou para Leonhard não descobrir que ele era o olho divino, aluno de admissão especial. O professor notou Gray parecendo desinteressado. Ele o repreendeu por já estar olhando para o lado. Apenas 5 minutos após o início da aula, Gray ficou chocado por ter sido pego com apenas um olhar, mesmo estando sentado lá no fundo. Ele rapidamente se desculpou. O professor o desafiou. Se ele parecia tão confiante, por que não provar isso na frente da classe? Ele até o provocou esperando que ele fosse capaz de usar magia básica. Gray explicou educadamente que, já que eles estavam no curso de esgrima, ele pensou que estava tudo bem se eles não pudessem usar magia. O professor respondeu que mesmo que você use principalmente uma espada em combate, ainda é importante entender o básico da magia, pelo menos para coordenar com magos. Conhecer feitiços básicos e entender como eles se sentem é essencial. Gray não esperava que o professor desse a mesma explicação, como a do treinamento básico. Ele se perguntou se o feitiço que eles estariam aprendendo também seria o mesmo. Então ele perguntou se eles iriam aprender Ether Bullet. O professor ergueu uma sobrancelha e perguntou se ele já podia usá-lo. Gray disse que sim, ele se sentiu aliviado. Pelo menos o doloroso treinamento básico não tinha sido um desperdício. Vendo uma chance, o professor decidiu marcar uma luta. Ele conhecia Leonhard, a quem chamava de Leon. Também poderia usar Ether Bullet. Leonhard confirmou isso. Ele acrescentou que mesmo antes de entrar na academia, ele havia treinado tanto em esgrima quanto em magia, o que, em sua opinião, tornava arriscado para outro estudante lutar seriamente contra ele. Mas o professor não estava preocupado. Ele disse que mesmo que houvesse uma grande diferença de habilidade, eles estavam apenas usando balas de éter. Não era como se alguém fosse morrer. E ele também não planejava pedir a Leonhard para se conter. Então o professor soltou uma bomba. Ele revelou que Gray era o aluno do olho divino do ano. Todos se viraram para encarar Gray. Ele sabia que estava em apuros agora. O professor sorriu como um demônio ao expor tudo. Leonhard respondeu friamente. Ele disse que mostraria a Gray como as coisas realmente funcionavam, e que tipo de lugar a academia realmente era. Leonhard olhou para Gray e disse para ele dar um passo à frente. Eles ficaram cara a cara. O professor explicou que, uma vez que ele desse o sinal, eles disparariam suas balas de éter um contra o outro. Gray só havia treinado magia por alguns dias durante o treinamento básico, e mesmo que o professor tenha dito que não seria fatal, ele sabia que provavelmente não sairia ileso. O professor deu o sinal para começar. Leonhard estava decidido a provar o quão mais forte ele era. Gray não teve escolha, ele decidiu simplesmente ir em frente. Leonhard liberou uma pequena esfera de luz azul bebê, mas quando Gray lançou seu feitiço, uma grande esfera azul brilhante se formou na frente dele. O momento seguinte deixou todos atordoados, seus rostos congelados, até mesmo nosso MC estava em descrença. A bala de éter de Gray dominou a de Leonhard. Isso fez Leonhard gritar.
O professor interveio imediatamente e formou uma barreira na frente de Leonhard para protegê-lo. Ele ficou aliviado por tê-lo salvado, mas, para sua surpresa, a barreira se quebrou. Ela se estilhaçou completamente e arremessou Leonhard para longe. Ela emitiu uma poderosa rajada de vento e uma luz ofuscante. Outros alunos foram afetados por isso. Leonhard soltou um grito alto ao cair no chão. O professor correu para o lado dele e perguntou se ele estava bem. Leonhard se levantou e disse que estava bem. O professor soltou um suspiro de alívio. Então ele olhou para Gray. Ele percebeu que, se a barreira não tivesse enfraquecido o impacto, Leonhard poderia ter morrido e, ainda mais chocante, nenhum dos professores poderia produzir uma bala de éter tão forte. Ele se virou para Gray e perguntou: "O que você acabou de fazer?" Gray estava confuso. A bala de éter de Leonhard parecia tão fraca, nem parecia o mesmo feitiço. Isso fez-se perguntar se a bala de éter que ele aprendeu durante seu tempo no esquadrão de subjugação era diferente daquela ensinada na academia. Ele perguntou se talvez ele tivesse usado o feitiço errado. O professor disse que não. Era definitivamente uma bala de éter, mas ele acrescentou que a qualidade da de Gray era diferente. Não foi feito de éter comum. Era éter supercomprimido. Os outros alunos nunca tinham ouvido falar disso antes. O professor admitiu. Era um tipo de poder que até eles lutavam para controlar. No entanto, de alguma forma, Gray não apenas o produziu, ele o transformou em um feitiço. Ele disse. Não havia mais ninguém em toda a academia que pudesse fazer isso. Os alunos começaram a sussurrar. Era a primeira vez que viam uma bala de éter tão poderosa. Alguns deles agora acreditam que a admissão do olho divino existia. Por esta exata razão, outros disseram, Gray deveria ter sido colocado no curso de magia desde o início, em vez de ser admitido como um caso especial. Mas na mente de Gray algo não parecia certo. Todos os feitiços que ele aprendeu no campo de treinamento do esquadrão de subjugação eram assim mesmo entre seu grupo. Ele não era considerado particularmente talentoso. Ele perguntou ao professor se ele estava apenas brincando, porque com prática suficiente. Qualquer um deveria ser capaz de fazer algo assim. O professor caiu na gargalhada. Gray estava confuso, especialmente quando o professor riu ainda mais alto. Então, do nada, o professor o agarrou pelos ombros, entrou em seu espaço pessoal e disse para ele se transferir para o curso de magia. Ele até se ofereceu para garantir pessoalmente por ele. Segundo ele, Gray era mais talentoso em magia do que em esgrima. Gray recusou educadamente, dizendo que sempre lhe disseram que ele não era bom em magia. O professor olhou para ele como se fosse a piada mais engraçada de todos os tempos. Ele não podia acreditar em Gray. Alguém que entendia a técnica de compressão de éter, bem o suficiente para criar éter supercomprimido, pensava que não tinha talento. Ele chamou Gray de um gênio único em uma geração, alguém que até mesmo a academia chamaria de prodígio. Ele acrescentou que quem lhe disse que ele não tinha talento mágico, claramente não sabia do que estava falando. Então ele perguntou novamente se Gray tinha mesmo certeza de que não queria mudar para o curso de magia. O professor era conhecido por raramente fazer elogios. Então os alunos ficaram chocados. Eles não podiam acreditar que ele estava elogiando alguém tanto assim. Ele continuou pressionando Gray, dizendo que se alguém como ele não estudasse magia, seria uma perda para o mundo. E até chamou isso de crime contra a própria magia. Gray soltou uma risada nervosa. Então algo fez clique. Ele de repente se lembrou, onde ele realmente tinha ouvido falar sobre a técnica de compressão de éter, antes em sua vida anterior. De volta ao acampamento militar, alguém explicou uma vez que antigamente, as pessoas nem sabiam que o também chamada de força vital existia. Por causa disso, lançar magia apropriada era incrivelmente difícil. Eles tinham que continuar comprimindo o éter dentro de seus corpos, e esperar que um pouco disso se misturasse com um ódio, por acaso apenas para criar um feitiço utilizável. Uma mulher com um bebê, cabelo azul e olhos dourados havia chamado esse processo de risível. Agora no presente, Gray perguntou ao professor se ele já tinha ouvido falar de ódio. O professor pareceu confuso. Essa reação confirmou. Este mundo ainda não sabia sobre sua existência. Gray percebeu algo grande. O que ele aprendeu no esquadrão de subjugação era conhecimento do futuro.
E ele sabia que tinha que ter cuidado com quem contava. O professor trouxe o tópico de volta e perguntou novamente se ele estava disposto a se transferir para o curso de magia. Gray fez uma reverência adequada e pediu desculpas. Ele explicou que amava espadas. Por mais grato que fosse pela oferta. Ele teve que recusar. O professor aceitou sua decisão, mas ele disse a Gray que se ele mudasse de ideia, ele era bem-vindo para procurá-lo a qualquer momento. Gray agradeceu sinceramente. Então o professor disse a ele para voltar ao seu lugar. Ele também acrescentou que de agora em diante, ele não repreenderia Gray por parecer entediado na aula, ou mesmo por sair mais cedo. Porque ele sabia que esta aula era muito básica para alguém como Gray. Os outros alunos ficaram impressionados. Eles não podiam acreditar que o professor Carlos pensava tão bem de Gray. Enquanto isso, Leonhard te observava atentamente. Ele apertou o peito. Suas bochechas ficaram ligeiramente rosadas enquanto ele olhava para Gray com admiração. Ele até o chamou de Lord Gray. Gray sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era honestamente um pouco assustador. Mais tarde naquele dia, Gray recebeu uma carta da professora Ariel, pedindo-lhe para ir ao seu escritório após a aula. A convocação repentina o pegou desprevenido. Ele se perguntou se tinha algo a ver com o professor Carlos. Ele imaginou que ela também poderia estar planejando recomendar. Ele mudou para o curso de magia. Quando ele chegou ao escritório dela, ele estava parado em frente à porta. Antes que pudesse bater, Professor Ariel gritou de dentro dizendo que não estava trancada. Ele entrou, mas então foi subitamente atacado. Ele rapidamente sacou sua espada e bloqueou o ataque com facilidade. A garota que o atacou ficou atordoada. Gray percebeu que reagiu puramente por instinto, mas ele ainda queria saber por que ela o atacou. Então ele olhou bem para o rosto dela e ficou chocado. Ela parecia familiar, como alguém que ele já tinha visto antes.